o bilionário ria, até que a menina pobre deixou todos chocados. Em uma noite quente de verão no Rio de Janeiro, as luzes da mansão de Eduardo Oliveira brilhavam como estrelas caídas do céu. Eduardo, um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um terno italiano que custava mais do que a maioria das casas na favela, era conhecido como o Rei do Petróleo. Sua fortuna, acumulada em décadas de negociações implacáveis nas bolsas de valores e nos poços de extração da Petrobras, o tornava intocável. Ele vivia em um palácio de vidro e mármore na Barra da Tijuca, onde festas extravagantes reuniam a elite brasileira, atores de novela, políticos corruptos e modelos deslumbrantes. Naquela noite, Eduardo decidira entreter seus convidados com um jogo cruel. No centro da sala de estar, sob um lustre de cristal que valia uma pequena fortuna, havia um cofre antigo, reluzente, importado da Suíça. Senhoras e senhores, proclamou ele com uma risada gutural, erguendo uma taça de champanhe Dom Pérignon. Aqui está meu desafio, abra o cofre, e eu te dou 100 milhões de reais. Sim, 100 milhões. Mas cuidado, ele é impenetrável. 3 tentativas erradas, e você sai daqui com as mãos vazias, ou pior, com a humilhação eterna. A multidão riu junto com ele. Quem ousaria tentar? O cofre era protegido por um código de 6 dígitos, conhecido apenas por Eduardo. Rumores diziam que ele mudava o código toda semana, baseado em datas de suas vitórias financeiras. Os convidados, vestidos em sedas e joias, cochichavam entre si. É impossível, murmurou uma atriz famosa, ajustando seu colar de diamantes. Eduardo só quer se divertir às nossas custas. Mas então, do canto da sala, surgiu uma figura que não pertencia àquele mundo. Isabela Ferreira, uma jovem de 22 anos, com olhos castanhos profundos como o café brasileiro e cabelos negros cacheados que caíam como cachoeiras sobre seus ombros magros. Ela usava um vestido simples, costurado à mão por sua avó, e sandálias gastas das feiras de rua. Isabela viera da favela do Vidigal, onde morava com sua mãe viúva, Dona Maria, e seus 2 irmãos menores, Pedro e Sofia. Seu pai morrera anos antes em um acidente na construção civil, deixando a família à beira da miséria. Isabela trabalhava como faxineira em hotéis de luxo durante o dia e estudava à noite, sonhando em ser enfermeira para ajudar os doentes de sua comunidade. Como ela chegara àquela festa? Por um capricho do destino. Uma das convidadas, uma socialite entediada, contratara Isabela para servir drinks naquela noite, pagando o equivalente a um mês de salário. Isabela a aceitara, precisando desesperadamente do dinheiro para comprar remédios para sua mãe, que lutava contra uma doença crônica nos pulmões, agravada pela poluição das ruas cariocas. Enquanto Eduardo ria alto, zombando dos primeiros corajosos que falhavam no cofre, um banqueiro gordo que suava profusamente e uma modelo que errava os números com unhas longas, Isabela observava em silêncio. Seus olhos fichavam o cofre como se ele fosse um enigma vivo. Ela não planejava tentar, afinal, o que uma garota pobre como ela sabia sobre códigos de bilionários? Mas algo dentro dela queimava. Os 100 milhões poderiam mudar tudo, pagar o tratamento da mãe, educar os irmãos, talvez até comprar uma casinha no morro com vista para o mar. Alguém mais, gritou Eduardo, sua risada ecoando como trovão. Ou todos vocês são covardes como eu pensava? A multidão se calou quando Isabela deu um passo à frente. Seus pés descalços, ela tirara as sandálias para não sujar o tapete persa, tocaram o chão frio. Eu tento, disse ela, sua voz tremendo, mas firme, com o sotaque doce do Rio. Eduardo virou-se, surpreso, e explodiu em gargalhadas. Você, a faxineira? Ah, isso é hilário. Venha, menina, tente sua sorte. Mas lembre-se, 3 chances. Depois, volte para sua vassoura. Os convidados riram, alguns com pena, outros com desprezo. Isabela sentiu o calor subir ao rosto, mas ergueu o queixo. Ela se aproximou do cofre, suas mãos calejadas tocando o metal gelado. O que ela sabia? Nada, aparentemente.
Mas durante meses limpando mansões, ela aprendera a observar. Eduardo era vaidoso. Em uma das casas que limpava, pertencente a um sócio dele, ela vira anotações soltas sobre datas importantes. E ali, na festa, enquanto servia drinks, ouvira Eduardo gabar-se de sua data de nascimento, 15 de março de 1965. O dia em que o mundo ganhou um gênio, dissera ele. Primeira tentativa, o cofre bipou negativamente. A multidão riu mais alto. Eduardo dobrou-se de tanto rir. Errado. 2 restam, pobrezinha. Isabela fechou os olhos, respirando fundo. Lembrou-se de sua mãe, tossindo na cama improvisada da favela, e de Pedro, que abandonara a escola para vender doces na praia. Ela pensou no Brasil que conhecia, um país de contrastes, onde os ricos dançavam samba em carnavais luxuosos enquanto os pobres lutavam pela sobrevivência nas enchentes do morro. Talvez o código fosse algo pessoal, algo que Eduardo valorizasse mais que dinheiro. Em uma conversa ouvida por acaso, ele mencionara o ano de sua primeira grande venda de petróleo. Segunda tentativa, outro bip negativo. Eduardo ria tanto que lágrimas escorriam de seus olhos. Ah, você é divertida. Última chance, ou volte para o Vidigal. A sala estava em silêncio tenso agora, misturado com risinhos. Isabela sentiu o peso do mundo sobre si. Mas então, uma memória surgiu, enquanto limpava o escritório de Eduardo em outra ocasião. Sim, ela já trabalhara ali brevemente. Vira uma foto emoldurada de sua falecida esposa, Ana, com a data de casamento, 22 de julho de 1992. Eduardo raramente falava dela, mas os empregados sussurravam que era seu único ponto fraco, a mulher que o humanizara antes da fortuna o endurecer. Com o coração acelerado, Isabela digitou. O cofre clicou. A porta se abriu devagar, revelando pilhas de documentos, joias e maços de dinheiro. O silêncio foi absoluto. Eduardo parou de rir abruptamente, seu rosto empalidecendo como leite. Impossível, como? A multidão explodiu em murmúrios chocados. Ela abriu. A faxineira abriu o cofre. Uma atriz gritou, cobrindo a boca. Políticos trocaram olhares nervosos, temendo que segredos dentro do cofre fossem expostos. Isabela ficou parada, tremendo. Eu ouvi coisas. Limpando casas, a gente aprende a escutar. Sua esposa, Ana, ela era importante para o senhor, não era? Eduardo cambaleou para trás, sentando-se em uma poltrona. Seus olhos, sempre frios, agora marejados. Ana morrera de câncer 10 anos antes, e o código era de fato a data do casamento, um lembrete secreto de sua humanidade perdida. Você me lembrou dela, murmurou ele, voz rouca. Ela veio da favela também. Lutou por tudo. A multidão observava, chocada. Eduardo, o implacável bilionário, parecia quebrado. Ele se levantou devagar, aproximando-se de Isabela. Você ganhou. 100 milhões são seus. Mas, por quê? Por que arriscar? Isabela ergueu os olhos, lágrimas escorrendo. Pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelo Brasil que o Senhor esqueceu. Não é só dinheiro, é vida. Naquela noite, a mansão se transformou. Eduardo, tocado no fundo da alma, não só transferiu o dinheiro como ofereceu emprego a Isabela em sua fundação recém-criada para ajudar favelas. Ele começou a visitar o Vidigal, reconectando-se com as raízes que a fortuna lhe roubara. Isabela usou o dinheiro para curar sua mãe, educar os irmãos e fundar uma clínica comunitária, tornando-se um símbolo de esperança. O rio sussurrava a história, a menina pobre que abriu não só um cofre, mas o coração de um bilionário. E Eduardo? Ele nunca mais riu da miséria alheia. Em vez disso, sorria com gratidão, lembrando que a verdadeira riqueza vem do inesperado, de uma garota chamada Isabela, que chocou o mundo com sua coragem e bondade. O bilionário desafiou o mundo inteiro, até que Isabela voltou e fez todos chorarem. 2 anos depois daquela noite histórica, o nome de Isabela Ferreira já não cabia apenas nas conversas das favelas.
Ela era capa de revistas, tema de documentário na Globo, e sua clínica comunitária no Vidigal atendia mais de 1.000 pessoas por mês. Dona Maria estava curada, Pedro estudava engenharia na UFRJ com bolsa integral e a pequena Sofia, agora com 12 anos, dançava no projeto de balé que Isabela criara para as meninas do morro. Eduardo Oliveira, por sua vida completamente transformada, tornara-se um homem quase irreconhecível. O terno caro ainda existia, mas agora ele usava camiseta simples quando subia o morro para entregar cestas básicas pessoalmente. A Fundação, Ana e Isabela, já construíra 2 escolas e um hospital de campanha em comunidades carentes do Rio, São Paulo e Salvador. Ele dizia, com os olhos úmidos, que Isabela salvara não só sua alma, mas o legado de sua falecida esposa. Porém, o Brasil ainda era o Brasil. A corrupção, a desigualdade, as enchentes que levavam casas inteiras. Eduardo sabia que 100 milhões tinham sido apenas uma gota no oceano. Então, numa noite de lua cheia em sua mesma mansão na Barra da Tijuca, ele reuniu novamente a elite brasileira, agora ainda mais poderosa, governadores, senadores, donos de emissoras de TV, artistas globais. No centro da sala, um cofre ainda maior, blindado, preto como a noite, com uma tela digital que piscava ameaçadoramente. Eduardo ergueu o microfone, a voz firme, mas emocionada. Hoje o desafio é maior. Quem abrir este cofre leva 500 milhões de reais. Metade do dinheiro sairá do meu bolso, a outra metade já foi doada por esses amigos aqui presentes. Mas o código, ninguém no mundo sabe, exceto eu. E eu juro, se alguém abrir, todo esse dinheiro será usado para tirar crianças das ruas, construir moradia digna e acabar com a fome em pelo menos uma favela inteira. A plateia aplaudiu, mas com aquele sorriso cínico de quem já sabia que era impossível. O cofre era conectado a satélite, tinha reconhecimento facial, sensor de batimento cardíaco e mudava o código a cada 30 segundos se sentisse estresse. Tecnologia suíça misturada com israelense. Impossível. 1 a 1, os poderosos tentaram, o governador errou, o dono da maior rede de TV errou, até um hacker famoso convidado especialmente de São Paulo falhou vergonhosamente. Todos riam, nervosos. Eduardo olhava o relógio. Faltavam 10 minutos para a meia-noite, hora em que o cofre se autodestruiria e o dinheiro seria incinerado para sempre, como lição de humildade. Foi então que a porta dos fundos se abriu devagar. Isabela entrou. Agora com 24 anos, vestindo um vestido longo azul turquesa simples, mas que parecia feito por anjos. O cabelo preso num coque delicado, sem maquiagem, sem joias, só o mesmo brilho nos olhos que conquistara o Brasil inteiro. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Alguns se levantaram para aplaudir. Outros, envergonhados, permaneceram sentados. Eduardo sorriu, os olhos marejados. Você veio. Eu não vim pelo dinheiro, seu Eduardo, disse ela com voz calma, mas que ecoou como trovão. Eu vim porque o Senhor me ensinou que um cofre nunca é só um cofre. É um coração fechado. Ela caminhou até o meio da sala. Ninguém ousava respirar. Eu não sei tecnologia. Não estudei em Harvard. Não tenho hacker. Mas eu tenho algo que nenhum de vocês tem mais. Ela olhou para cada rosto rico ali. Eu tenho memória de criança que já dormiu com fome. Eu lembro do cheiro da lama quando a chuva leva tudo. Eu lembro da minha mãe rezando para que a febre da Sofia baixasse sem remédio. Então eu sei o que 500 milhões podem fazer. Isabela se aproximou do cofre. A tela pedia agora não só um código, mas uma frase inteira. Todos esperavam que ela digitasse números. Ela não digitou número nenhum. Com a voz firmeza de quem já venceu a morte, Isabela falou alto, olhando diretamente para Eduardo. Ana Clara Oliveira, eu te amo para sempre. Assinado, o homem que aprendeu a ser gente de novo por causa de uma menina da favela. Era a frase exata que Eduardo escrevera numa carta nunca enviada para a esposa, guardada dentro do cofre junto com a aliança dela. Ele nunca contara isso a ninguém. Nunca. O cofre reconheceu a voz, o tom, a emoção verdadeira.
A tela ficou verde. Clique. A porta pesada se abriu com um suspiro metálico. Dentro, maços de dinheiro, documentos de doação já assinados, e no topo, uma única foto antiga, Eduardo e Ana sorrindo na praia de Copacabana, nos tempos em que ele ainda era pobre. Silêncio. Depois, um choro coletivo. Eduardo caiu de joelhos no chão de mármore, chorando como criança. Isabela se abaixou, abraçou o homem que um dia rira dela, e sussurrou. Agora o Senhor abriu o cofre de verdade, seu Eduardo. O que estava aqui dentro? Ela tocou o peito dele. A elite brasileira, pela primeira vez na vida, aplaudiu de pé uma menina da favela. Governadores prometeram mais verba, artistas doaram cachês, emissoras anunciaram campanhas. Na manhã seguinte, as manchetes gritavam. Isabela Ferreira abre o segundo cofre e faz o Brasil chorar de emoção. 500 milhões serão usados para construir 10.000 casas dignas em favelas. E no Vidigal, as crianças dançavam na rua, porque agora tinham escola, hospital, futuro. Isabela apenas sorriu para as câmeras e disse a frase que entrou para a história do Brasil. O dinheiro abre portas, mas só o amor abre cofres.